Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre Fayol, o pai da administração moderna. Alguns poderão torcer o nariz. Isso está muito ultrapassado, esse cara é do século passado. É verdade, porém os clássicos são extremamente importantes. Um biólogo jamais poderá prescindir do A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Um físico não pode negligenciar os trabalhos de Newton e por aí vai. Os clássicos são fundamentais em qualquer área de conhecimento, porque é sobre eles que foi construído todo o conhecimento atual. Então vale a pena uma releitura de Fayol. Meu nome é Rodolfo Stoner, eu sou o criador desse canal aqui no YouTube para falar sobre tópicos de liderança e gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. E se você se interessa por algum desses tópicos, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e dessa forma ser sempre informado sobre os novos lançamentos. Muito bem, vamos então ao Fayol. Jules-Henri Fayol era um engenheiro francês, apesar de nascido na Turquia, que desde cedo começou a trabalhar em uma empresa que estava claramente indo à falência. Então, neste momento, Fayol abandonou a área técnica em que atuava e começou a administrar a empresa e conseguiu soerguê-la e, a partir daí, criou os seus conceitos de administração. Temos hoje em dia 3 grandes nomes considerados o pai da administração atual: Ford, Taylor e Fayol. Costuma-se dizer que Ford tinha o dono do olho, Taylor tinha a visão do trabalhador e Fayol tinha a visão do gestor. Os principais conceitos que Taylor estabeleceu formaram um acrônimo que ele chamava de POCCC, ou ainda POC3, que basicamente eram esses que você vê aí: planejar, estabelecer objetivos e metas da empresa, que ele via segundo, isso persiste até hoje, 3 níveis: o operacional, o tático e o estratégico. Organizar significa coordenar os recursos humanos, financeiros, materiais, todos os recursos da empresa conforme planejado, ou seja, transformar o planejamento em realidade. Comandar, alocar as tarefas aos executantes e garantir o cumprimento dessas tarefas. Explicitar atribuições e responsabilidades, deixar claro o que cada um tinha que fazer. Coordenar, alinhar todas as atividades e esforços da empresa para um fim comum, buscar otimizar o vetor resultante. Controlar, estabelecer padrões e indicadores de desempenho de maneira a garantir que tudo ocorra conforme previsto, de acordo com as regras e princípios da empresa. Nada disso parece novo, e realmente não é, tem mais de um século. A importância é que você vê que de uma forma ou de outra, estes conceitos continuam sendo válidos. Além dos conceitos, ele produziu 14 princípios, os quais também vamos mencionar aqui. Divisão do trabalho, decompor o trabalho em tarefas especializadas específicas e alocá-las aos diversos componentes, buscando o aumento da produtividade e eficiência na produção. Produzir mais e melhor com o mesmo esforço. Autoridade e responsabilidade, ele dava muita importância a esse equilíbrio. A autoridade é o poder de dar ordens, de comandar, porém a responsabilidade é o outro lado da balança, eu tenho que prestar contas. Se eu mandei fazer assim, eu sou responsável. Então buscar sempre o equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. Disciplina. Fayol era extremamente disciplinado e rezava que havia necessidade de estabelecer regras de conduta e zelar pelo seu cumprimento, punir as violações. A ausência de disciplina gera o caos. Unidade de comando. Para cada ação, o agente deve receber ordens de um único chefe ou gerente.
Hoje em dia, costumamos dizer de uma maneira um pouco mais jocosa que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Cada um acha que o outro o alimentou. Unidade de direção. Todos os esforços devem estar voltados para o atingimento dos objetivos da empresa, das metas organizacionais. Subordinação. Os interesses dos funcionários da empresa não devem se sobrepor aos interesses da organização. Primeiro os interesses da organização e depois os interesses pessoais. Remuneração. A remuneração dos funcionários deve recompensar os esforços individuais, sendo justa para os empregados e para os empregadores, ser equitativa, satisfazer ao mesmo tempo o pessoal e a empresa. Centralização. A responsabilidade final dos resultados é dos gestores, os quais devem saber dar autoridade à sua equipe, ou seja, a responsabilidade é minha como gestor. Agora é claro que eu posso e devo saber delegar. Já publicamos um vídeo a respeito disso. Delegar ferramenta de produtividade. Hierarquia. Respeito à linha de autoridade segundo a cadeia de comando. Vai da série dos chefes da autoridade superior até os agentes inferiores. Hoje em dia, já há uma flexibilidade maior com relação a isso. Ambientes mais participativos, colaboradores. Porém, é a evolução dos tempos. Isso em nada denigre o momento em que ele criou estes princípios e a importância que esses princípios tiveram. Ordem. Organização das tarefas e materiais com locais definidos e de forma a auxiliar na gestão. Hoje em dia falamos muito de 5S e ele, sem usar esse termo, já tinha a ideia de que as coisas devem estar muito bem organizadas para facilitar o trabalho e aumentar a produtividade. Equidade. Ele tinha uma preocupação muito grande com a justiça entre todos os empregados. Direitos iguais, disciplina, ordens justas, melhoram o comportamento dos empregados. Estabilidade do pessoal. Promover a lealdade e longevidade dos empregados, diminuindo a rotatividade. Esse também é um princípio que, no contexto atual de criatividade e inovação, que eram inimagináveis naquela época, hoje em dia já se tem uma rotatividade maior e se convive com isso. Vale, no entanto, sempre destacar o contexto em que esses princípios foram gerados. Iniciativa. Incentivar os empregados a buscarem soluções para os problemas. Veja que esse está muito ativo ainda. Hoje vale muito. Temos que dar iniciativa aos empregados para que eles possam melhor contribuir para o sucesso da empresa. E também um princípio que ainda hoje vigora muito é a questão da importância do espírito de equipe, valorizar a integração, a harmonia e o entendimento entre os membros da organização. Então vejam que faz bem uma visita ao passado, faz bem ver como pensavam as pessoas que criaram as bases, que obviamente não são pétreas, mas que foram as bases da nossa moderna administração. Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e deixe aí seus comentários, compartilhe com os amigos. Por hoje é só. Muito obrigado!